voltamos agora para concluir essa série sobre sucesso. Agora, como dissemos nos vídeos anteriores, dando uma abordagem mais científica para vocês compreenderem onde eu costumo me apoiar para desenvolver os meus trabalhos, né? Então é uma abordagem científica, mas como eu sou adepta da transdisciplinaridade, eu abraço autores estudiosos que vêm de todas as áreas, não só da área da ciência, mas a regra que eu uso para isso é: todos têm que dizer a mesma coisa. Se a ciência e a tradição disser a mesma coisa, então eu adoto, especialmente se tiver vinculado à minha intuição, que aliás a intuição é uma das marcas da transdisciplinaridade. Então, se você quiser ver como é que a gente trabalha, como é que eu fecho esse trabalho, em que eu me apoio para todo essas dicas, né, que eu dou para vocês, fiquem com a gente. O filósofo Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., falava muito sobre a eudaimonia, palavra derivada do grego eudaimon, que significa de destino feliz ou felicidade. Então, a palavra eudaimonia, derivada do eudaimon, é composta pelo prefixo eu, que quer dizer bem, e pelo substantivo daimon, que significa espírito, ou seja, espírito do bem, pessoa boa, já que o Aristóteles ele trabalhava a felicidade em termos das virtudes. Então essa felicidade eudaimônica para o Aristóteles tinha relação com as virtudes. Eudaimonia também pode ser considerada como viver bem ou florescimento, já que o Martin Seligman ele intitulou um dos seus livros como Florescer. O Aristóteles, então, ele baseia todo esse conceito de felicidade no exercício das virtudes humanas, e o que nós estivemos falando durante esses 11 vídeos anteriores foi exatamente sobre isso, dar dicas, apontar para vocês quando nós estamos nos perdendo um pouco na nossa sombra e como que nós podemos transformar os nossos valores, firmar eles a ponto de se transformar em virtudes, né? O que acontece é que nós temos esses lados ocultos em nós, esses lados sombrios que precisam ser trabalhados. Vamos falar das virtudes. Estudiosos como Jung e Almas dizem que o investimento no comportamento virtuoso requer, em primeiro lugar, a percepção associada à aceitação das marcas do ego ou self e da personalidade. Quer dizer, temos que entender que há muita coisa não muito boas dentro de nós para serem trabalhadas. O sucesso verdadeiro, ele está ligado ao burilamento do nosso ser, como se fosse uma pedra preciosa. Mas a primeiríssima coisa que nós devemos fazer é exatamente essa palavra que eu usei: ter vontade. Porque a vontade precisa ser grande, não pode ser uma vontade pequenininha, porque senão o ego vem e vai dizer: eu sou uma pessoa ótima, eu já não tenho nenhum valor a ser trabalhado, eu só tenho virtudes, e isso não existe, ninguém aqui é santo. Quem está vivendo nesse planeta, quase, eu acho que 99,9% da população ainda tem coisas para ser trabalhado. O professor Boaventura de Souza Santos, catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, já aposentado ou reformado, como dizemos em Portugal, dizia que as transformações pelas quais buscamos devem passar por essa transformação interior. Essa mudança na nossa consciência, ela começa na observação dos valores e virtudes. E é exatamente essa autoobservação que nos faz entrar no caminho de uma avaliação interna, de uma observação daquilo que que faz parte da nossa essência e o que não faz parte da nossa essência. Porque o que é sombra em nós
ela sempre vai tentar nos levar para baixo, sempre vai nos guiar no caminho que não é necessário. Então, o poder baseado nessas relações de domínio, né, que trouxe status social, que trouxe maior estabilidade para o ser humano, estava ligado à sobrevivência. Então, se observarmos a história da humanidade, nós podemos ver que esse sucesso baseado no poder e muitas vezes baseado no dinheiro, ele estava relacionado ao poder de um sobre o outro. Vamos tentar um pouquinho mais para trás. Depois desse período, vamos pular esse período pré-histórico das cavernas, depois o ser humano começa a plantar, né? Começa a se estabelecer em alguns lugares. Outros povos, outros grupos, né, humanos, um pouquinho mais para frente, eles começam a perceber que se ele tivesse alguma dificuldade, ou porque ele vive em lugar frio, ou porque a sombra já começa a aflorar no ser humano, ele descobre que é muito mais fácil saquear uma comunidade que plantava e que tinha cultivava coisas para a sua subsistência, do que trabalhar e trabalhar a terra. Então, ao longo da história a gente tem exemplos. Então, vejam que se voltássemos na história dos nossos antepassados, muito lá atrás, a gente tem resquício de caverna, resquício desses seres que brigavam, desde a pré-história, passando por esses seres que plantavam, por aqueles outros que achavam mais fácil tomar do que era do outro. Vejam que tudo isso vai crescendo. Esses povos que foram saqueados, eles começaram a se defender. Os reis, onde eles protegiam, em nome da proteção desses povos, eles começam a cuidar desses povoados, né? E isso vai crescendo. Eles vão, quanto mais poder eles têm, mais povos eles organizam. Só que ao mesmo tempo, alguns, eu acho que a maior parte, eles buscavam cobrar para isso, né? E aí vem a ganância, e essa ganância começa a cobrar cada vez mais. Então a gente tem isso até hoje, e isso vive independentemente de serem povos ligados ao poder, de serem reis, políticos, governos. Isso também existe em nós. Nós também exercemos o nosso pequeno poder, seja na nossa família, seja na nossa comunidade. E muito desse poder está morando na nossa sombra. Cannon e Barth criaram teorias sobre as emoções. Eles afirmam que o medo vem sendo carregado pela espécie humana desde há muito tempo. E esse medo teria como finalidade a sobrevivência. Seria como um pisca-alerta para que não corrêssemos riscos desnecessários. O medo é uma emoção primária. E quem também diz que o medo está relacionado ao poder é um grande neurocientista português chamado Antônio Damasio. Existe um filósofo e também sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que fala do medo líquido. E esse medo é baseado em três tipos de medo. Vamos ver? Ele fala do medo relacionado à garantia de futuro, como ausência de trabalho ou de sustento. Vejam que esse medo, falando em DNA, ele é pré-histórico, né? O medo de não conseguir se firmar socialmente, como o medo da vulnerabilidade, que também está ligado ao anterior, né? E muitas pessoas, para se firmar socialmente, muitas vezes elas usam uma máscara, ela se baseia na aparência, ela explora a aparência do bem-sucedido, e aí ele é o carro, o cargo, a minha postura, mas são máscaras. E o medo relacionado à integridade física, mais um medo relacionado ao nosso DNA. Essa integridade física hoje, que pode ser representada pela violência urbana, eu já demonstrei apontando alguns aspectos. É por isso que ganhar muito dinheiro parece
ser a coisa mais garantida para uma aparente felicidade. O psiquiatra Cutler e o Dalai Lama afirmam que o cultivo da felicidade se dá por intermédio de transformações interiores centradas nos estados emocionais positivos. O que ocorre é que para ser positivo é só uma parte dessa história de sucesso. Então pensar positivo não é tudo, né? Esse pensar positivo implica vencer a si mesmo, que nós já falamos desde a primeira série. Vamos aos exemplos que nós trabalhamos aqui nessa série. Ser positivo é apenas uma parte dessa história de sucesso, né? Quando nós pensamos em família, ser positivo pode estar relacionado ao otimismo frente às relações de saúde ou de conflito entre seus membros, que é uma coisa muito comum em família. Se falamos no trabalho, ser positivo pode estar relacionado ao caminho de superação, né? Dentro do ambiente de trabalho sempre existem as provinhas, né, que a gente tem que passar. Isso pode estar relacionado ao que envolve o seu fazer dentro da instituição ou na relação com pessoas. Nos relacionamentos entre casais, pode estar relacionado à aceitação de um momento de crise, tirando deles oportunidade de crescimento interno. E isso acaba depois fortalecendo a relação. É como se você passasse para um outro estágio e o relacionamento vai amadurecendo. Mas o segredo, e isso tudo não faz bem apenas para o nosso sucesso, né? Para esse sucesso autêntico, total, mas faz bem para todas as pessoas que estão à nossa volta. E esse sucesso depende das nossas virtudes, como abordado aqui no começo desse vídeo. As nossas qualidades positivas. Isso não é uma questão de postura, de máscara, é uma questão de engrandecimento. Vou ousar dar um passinho adiante e pensar já no coletivo, família, colegas de trabalho, toda a gente. Precisamos de mais e mais pessoas que ajudem a fazer pender o prato da balança para o amor. Acredito que quem faz a diferença são pessoas realmente bem-sucedidas. Não de uma forma simplista, mas são pessoas plenas, autorrealizadas ou engrandecidas. Por isso, é tão importante nós tratarmos desses aspectos obscuros do nosso ser. Por mais pequenininhos que sejam, esses aspectos comprometem a nossa evolução, o vencer a nós mesmos, a nossa evolução enquanto indivíduo, compromete a evolução da espécie. Esse sucesso, né, que para muitas pessoas está ligado à luta, para outros a desenvolver artimanhas, para alguns outros a sedução, para outros a trapaça ou o domínio. Esse sucesso não é verdadeiro e isso é o que impede a evolução da humanidade. Então pensa assim, como eu posso querer ter políticos honestos, profissionais honestos, pessoas honestas, um companheiro honesto, uma família honesta, se eu ainda guardo em mim tanta coisa que já não serve mais, né? Que corrompe a nossa essência. Na verdade, a essência ela nunca é corrompida, mas ela é encapsulada. E isso é o que nos impede de ser verdadeiramente felizes. Outro cientista que eu gosto muito é o psiquiatra Robert Cloninger, pesquisador dedicado a estudos relacionados ao bem-estar do Departamento de Medicina da Universidade de Washington. Ele acredita na evolução da consciência, utilizando a expressão autotranscendência. Autotranscendência é o caminho para a sua evolução, é o caminho para a evolução de toda a humanidade. Cloninger diz que precisamos promover o cultivo de virtudes como a esperança, o amor e a coragem, e que isso pode nos levar a essa autotranscendência. Então nós temos que vencer a nós mesmos para vencer os nossos instintos, para superar esses aspectos que estão no nosso DNA. E muita coisa que é muito primitivo, como a sexualidade, a violência, a ganância, o poder e, consequentemente, a manipulação das massas, né? Como no caso da política,
ou até mesmo da ciência. Olha, eu queria fazer um parêntese aqui. Tem um livro da Marilina Chauí, que eu vou deixar marcado no final, na descrição do vídeo, que fala sobre filosofia e ela tem um capítulo onde ela vai falar sobre o poder, porque a ciência também é uma forma de poder, né? Tem uma parte da ciência que eles começam, como se os cientistas começassem a perceber o poder e a manipulação. Kluninger, ele fala que existe um componente espiritual ou anímico que permeia o viver humano e que existe uma tendência às pessoas compreenderem tudo separadamente, né? E que isso não traz consequências boas tanto para o paciente como para a pessoa que cuida, né? Os cuidadores, as pessoas ligadas à área da saúde, na área de saúde mental, que é a área dele. Então, quer dizer, deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Nosso conhecimento científico, ele veio de Descartes, né, com o nascimento da ciência, e foi tudo fragmentado. Para a gente poder entender o mundo, poder entender o ser humano, foi tudo fragmentado. O movimento que nós vivemos hoje é de reunião dos saberes. Então, para a gente começar a abrir a nossa consciência, a perceber que uma coisa está relacionada à outra. E isso não se aplica só à ciência, se aplica a todas as áreas da vida. Então é preciso sim sair da caixinha. Então ele diz que isso afeta, né? A gente tem que perceber que todas as coisas estão relacionadas. Olha que interessante também que o Kluninger diz. Ele lembra, de alguma forma, essa questão da autotranscendência significa que nós precisamos nos transformar, transcender a nós mesmos para afetar as pessoas à nossa volta. E é isso que ele quis dizer que acontecia com os pacientes e os cuidadores, né? As pessoas relacionadas. Kluninger também lembra que a humanidade não pode ser reduzida apenas à matéria, a exemplo do behaviorismo, da psiquiatria molecular ou ao dualismo mente-corpo, ou ainda as abordagens cognitivo-comportamental, uma vez que o autoconhecimento exige uma compreensão dos aspectos físicos, psíquicos e espirituais do ser humano. O Cutler e o Dalai Lama, eles querem dizer que a prática do autoconhecimento consiste na utilização correta da nossa inteligência e do conhecimento. Consiste em provocar mudanças de dentro para fora, para desenvolver um bom coração e para que tenhamos uma conduta virtuosa. Lembrando Aristóteles lá no começo desse vídeo. Uma outra pessoa que eu gosto bastante também é uma pessoa que estudou ciências políticas na Universidade Sorbonne. Ela se chama Barbara Marx Hubbard e ela fala do exercício da mudança do ego para a essência e que esse caminho passa pelo coração, assim como o Dalai Lama e o Kant. Para mitigar esses padrões, Ornstein e Ehrlich apontam o caminho da empatia, ou seja, a necessidade de identificação com o outro, como membro ou como uma grande família planetária. Então, como desenvolver tal respeito, se não pelos nossos valores? Do ponto de vista transdisciplinar, estariam os autores falando em amar ao próximo como a si mesmos? Uma coisa que eu quero lembrar é que quando nós desejamos a nossa autotransformação, quando nós buscamos sermos seres melhores, quando nós desejamos com toda a força e vontade entrar nesse caminho, tudo conspira a nosso favor, porque foi isso que nós viemos fazer aqui nesse planeta. E aí tem uma passagem bíblica em Lucas que diz assim: observem como os lírios crescem, eles não fiam nem tecem. Ou seja, eles têm tudo o que eles precisam para fazer o que eles têm que fazer. Então, quando nós entramos no caminho da nossa essência, né, no caminho do coração, o universo conspira a nosso favor. E cada vez mais e cada vez mais. Nosso engrandecimento se dá com o outro, pois é ele que nos mostra onde devemos melhorar. Jung dizia: percebemos nos outros as 1000 facetas de nós mesmos. E a gente costuma reclamar das pessoas, e isso são
coisas, marcas do nosso ego que deixam a nossa vibração muito baixa. Observar todas essas coisas horríveis que a gente vê em noticiário. Para você, a gente não tem que ser alienado, né? A gente tem que estar por dentro, mas é mudando a nós mesmos que nós mudamos o mundo à nossa volta. Então, a gente tem que entender que a nossa vibe transforma tudo à nossa volta e que existem vários caminhos para mudar o mundo, a não ser esse de ficar falando mal, de ficar criticando, porque na verdade, quantas pessoas só reclamam e não fazem nada? Isso não é um bom caminho. Eu sempre falo de Madre Teresa, que se convidasse Madre Teresa para uma passeata contra a violência, ela não ia. Mas se convidasse para ela ir para uma passeata a favor da paz, ela ia. É completamente diferente uma coisa da outra. Então, não fazer passeatas não significa que não tem que fazer. Significa que a gente tem que focar no positivo. É fazer o que a gente tem que fazer olhando o bem, não olhando o mal. Olhando a transformação, olhando aquilo que a gente quer para o mundo e não para aquilo que a gente não quer. E assim em todas as dimensões, até conosco mesmo, né? Então é importante lembrar que quando nós criticamos alguém, nós estamos negando aquilo que de mal, de sombra que existe em nós, né? O nosso ego não gosta de olhar para as nossas mazelas. Ele acha que está tudo bem, ele veste uma máscara de eu sou o cara, né? E fica essa coisa de, tipo, diziam antigamente, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quando as coisas vão entrando nos eixos nessa nossa jornada ao engrandecer, significa que entramos numa condição onde entramos no fluxo, ou flow. Mihaly, autor da teoria do fluxo, sugere caminhos que levam ao estado de felicidade contida em cada minuto da nossa vida. Se prestarmos mais atenção a tudo que nos acontece à nossa volta, se conseguimos perceber de verdade como está a nossa vida, e isso só depende de aprendermos a controlar o nosso corpo, os nossos sentidos e a nossa atenção, então nós vemos aí a importância dos exercícios de autocontrole, os quais têm suas raízes não na ciência, mas nas religiões e filosofias antigas que tanto trabalhavam exercícios de atenção. Aliás, orai e vigiai tem mais significado científico do que vocês podem imaginar. Então, isso não é muito diferente da sincronicidade do Jung, do poder do agora do Eckhart Tolle, dos caminhos que levam à autorrealização, apregoados pela Santa Teresa de Ávila lá por volta de 1577 e retomados mais para frente por Yogananda e também por outros psicólogos como o Abraham Maslow e o Carl Rogers, né? A gente tem que entender que tudo está aí para o nosso engrandecimento. Essa ideia de que mudando a nós mesmos, mudamos tudo ao nosso redor, não é balela de místicos. Quem diz isso é gente desinformada. É claro que tem um quê de realidade, pois essas teorias já vêm sendo cantadas desde os sábios do Antigo Egito, coisa pouca de 1500 a 2500 anos antes de Cristo. Mas, por volta de 1950, começaram a perceber que isso era verdade. E entre os cientistas mais conhecidos da atualidade, que está envolvido com esse tema, está o Hubert Sheldrake, com a sua teoria dos campos mórficos. O Sheldrake, ele biólogo, bioquímico e parapsicólogo, escreveu muitos livros, e essa questão dos campos mórficos, né? Eu posso explicar em pouquíssimas palavras, claro que é muito mais do que isso, mas eu posso explicar assim. Fôssemos lâmpadas, né? Eles têm o poder de irradiar, de comunicar alguma coisa. Então, se nós temos uma vibe positiva, nós comunicamos coisas boas. Se temos uma vibe de engrandecimento, de compreensão das coisas fora da caixinha, quanto mais fora da caixinha, mais amplo é o nosso... Abrem-se portas para o nosso conhecimento, para o nosso intelecto, para a nossa compreensão mais holística do mundo. Se nós estamos numa vibe de ignorância, né, não no sentido pejorativo, mas numa vibe de reclamar, de estar mal, de estar triste, de estar revoltado,
a gente também transmite. E a gente, ao mesmo tempo, nós atraímos para nós aquilo que nós... os polos, eles... meu mestre dizia assim, os polos diferentes, né? Eles se complementam e os iguais se atraem. Então, a gente, quando não está muito bem, a gente acaba atraindo coisas negativas, e quando nós estamos bem, a gente acaba atraindo coisas positivas para nós mesmos. Por isso que o Kantler e o Dalai Lama, eles falam, né, dessa coisa do coração, do pensamento positivo, não no sentido da lei da atração, né, que eu acho as pessoas entendem só pelo lado material. Ela funciona, mas não, a coisa não é bem assim, né, essa interpretação tão materialista. Então, a gente atrai coisas boas. Então, quanto mais a gente está bem, mais e mais a gente ajuda as pessoas. Começamos a série falando do tripé do sucesso total, e que ele envolvia o sucesso nas relações de trabalho, familiares, amorosas e as derivadas dessas anteriores, as quais complementam como o sucesso de uma forma geral na nossa vida. Podemos dizer que toda essa história de sucesso na vida se resume a alimentar as nossas virtudes, as quais nos levam à verdadeira felicidade. Seja você a mudança que deseja ver à sua volta, pois quanto mais engrandecemos, mais felizes e bem-sucedidos somos em todas as áreas da nossa vida. Floresça quer dizer engrandeça e aumente o seu campo mórfico e saia por aí transformando tudo à sua volta. É a partir do nosso engrandecimento que nós podemos transformar o mundo, como lembrava o Confúcio, né? Existem muitos outros cientistas que desenvolvem pesquisas em áreas afins com isso que eu estou falando. Eu posso citar alguns nomes como McKenna, o Graham, o Pearson mesmo, que fala sobre DNA também, a Dana Zohar, o Laszlo, Matthew Fox, Jim Hadden, o Bohm, que é físico, o Graham Hancock, o Bert Hellinger, o Gregory Braden, o Drever. Então existem esses cientistas todos que, de alguma forma, mesmo que eles não percebam, são cientistas despertos, são cientistas que perceberam que estão fazendo esse movimento de desfragmentação do conhecimento, né? Mesmo que não tenha esse toque da espiritualidade, eles estão trazendo dados para o avanço de uma ciência que não é fragmentada. As dicas já foram dadas nos vídeos anteriores. Vamos às minhas mensagens sobre esse tripé. O que será mais que a gente pode te trazer, hein? O mais importante de tudo isso é lembrar que as pessoas autorrealizadas, elas têm mais chances nos diferentes departamentos da vida. Lembrando que o tripé, né, desse sucesso total, sucesso na vida, que envolve a família, o relacionamento amoroso, o profissional, e tem outros segmentos, né, que depende da nossa maturidade emocional e espiritual. Eu posso dizer que o emocional está vinculado ao conhecimento de si mesmo e ao autodomínio. Por que autodomínio? Porque quando a gente consegue perceber esses aspectos negativos da nossa personalidade, a gente já consegue dominar. Então, se você ia reclamar, você já guarda aquilo dentro de você. Porque existem valores que trazem um toque transcendente à nossa existência. Por exemplo, quando entramos nessa jornada, aos poucos mudamos os nossos padrões e nos tornamos cada vez mais tranquilos. Isso é muito bom. Desenvolvendo melhor e mais rapidamente os desafios, resolvendo, né, melhor e mais rapidamente os desafios que a vida profissional, familiar ou amorosa nos apresentam. Eu quero lembrar o seguinte, que só para a gente tentar enxugar um pouquinho, amarrar um pouquinho o que já foi falado, né? O amor entre pares, ele só pode dar certo quando nós não precisamos mais do outro. Então, que o outro não é nossa muleta. Quando eu não preciso do outro para ser feliz, é quando o relacionamento tende a dar certo. E o que acontece é que nós ainda saímos engrandecidos do relacionamento, né? É nesses momentos
que quando a pessoa se vai por separação ou por morte, eu continuo inteira mesmo sentindo a falta dessa pessoa. É quando a tristeza, a raiva, o desejo de vingança com a separação, tudo isso são coisas de pessoas não engrandecidas, né? Mas que não têm consciência de que isso acontece com elas. Quando a gente entra nesse caminho, tudo se torna mais fácil, a gente vive uma vida de menos dor. Não precisa sofrer, a gente não precisa sofrer mais. Para que sofrer, né? Se existe o caminho do amor, por que a gente tem que sofrer? O amor na família, esse reconhecimento de que a família é a família que a gente tem que ter, porque é nessa família que eu vou ter, essa família que vai se transformar na minha escola, essa família que vai se transformar no meu livro didático, naquele personagem da minha família que vai ser o meu instrutor, mostrando tudo aquilo que está mal em mim, né? E aí a gente agradece também a essas pessoas para a gente entrar nesse fluxo da vida, no fluxo da felicidade, da sincronicidade. Então isso permeia todos os aspectos da nossa vida e tudo começa a mudar à nossa volta. E o mesmo acontece no ambiente de trabalho. Isso não custa dinheiro, custa vontade. É isso que é a verdadeira felicidade ou o sucesso total, o sucesso na vida. Nos tornamos maduros, equilibrados, responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Não ferimos, não agredimos, não julgamos. Olhamos sempre para o lado positivo dos acontecimentos e por isso nos tornamos mais serenos, mais tranquilos. Se engrandecemos, nos tornamos o profissional que qualquer empresa deseja ter. Nos tornamos o arrimo emocional, o ponto de equilíbrio de uma família. Nos tornamos pessoas que mantêm relações afetivas saudáveis e duradouras. Isso não custa dinheiro, custa vontade. É isso que é a verdadeira felicidade ou o sucesso total, o sucesso na vida. É isso então, meus queridos. Essa série de vídeos ela é feita basicamente para os meus alunos, as pessoas que fazem a Escola da Felicidade comigo, que fazem os trabalhos nas empresas, com os educadores, com os pais, todas as pessoas que trabalham, que me buscam num trabalho interno, sejam elas vêm a mim individualmente ou em grupo, né? Esses são os vídeos feitos para vocês, especialmente para todas as pessoas que nos descobrem nas redes sociais, no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado e saiam mais engrandecidos dessa série sobre o sucesso. Continuem esse trabalho interno de autoconhecimento, de transformação, que vocês vão perceber uma vida cada vez mais próspera em todos os sentidos, até mesmo financeiro. O dinheiro está presente e ele vai trazer muitos benefícios quando ele está na mão da pessoa certa e ele vai vir no volume necessário, né? E o conhecimento também vem pra gente na hora certa, no volume certo, no nível certo. E como eu disse lá na primeira série, esse conhecimento é cumulativo, ele nunca acaba, ele é pra eternidade. Então se você gostou, dê um like, deixe um comentário, assine o canal se você não nos conhecia, assista aos anteriores. E como eu digo sempre, estamos finalizando com as últimas imagens desta última viagem a Portugal. Divirtam-se um pouquinho com essas imagens e até o nossa próxima série falando sobre a paz. Como é que a gente faz para a paz invadir o meu coração? Abraço!